Quando a nossa alimentação, ela gera em nós um aumento da taxa de triglicerídeo, de colesterol, às vezes de glicose, esse descontrole nas taxas, o que que isso quer dizer para mim? O que que isso significa? Que alguma coisa está errada. Eu estou errando em alguma coisa na minha rotina alimentar. E o que que pode ser, né? A quantidade em primeiro lugar. Eu posso estar comendo um excesso de um determinado tipo de alimento. Então, eu não percebo, mas na minha rotina alimentar tem um alimento que ele está saindo na frente. Ou eu não consigo parar, né, de comer esse alimento e ele está sempre presente na minha rotina. Então, uma quantidade elevada, por exemplo, de carboidrato vai fazer com que aumente suas taxas de triglicerídeos. Então, a quantidade, ela precisa ser ajustada. Também quando eu tenho uma falta, eu não como, por exemplo, verduras, fibras, eu tenho uma carência de vitaminas, de sais minerais, e aí eu tenho um distúrbio, eu posso ter carências nutricionais por conta da falta desses alimentos. Então, a quantidade, ela deve ser bem ajustada, ela deve ser preparada, ela deve ser pensada, né? O nutricionista faz todos esses cálculos, não é uma coisa tão simples, já passei essa informação para vocês. Mas a quantidade deve ser específica para você, para aquilo que você está vivendo hoje, para o seu peso, para a sua altura, para a sua condição fisiológica, pelo seu estado nutricional, pelas doenças de base. Então, ela tem que ser específica, né? Então, se ela está abaixo ou ela está acima, a gente pode ter o descontrole nas taxas. A qualidade da alimentação. E aí a gente tem que ter todos os nutrientes. É essencial que uma refeição tenha mais equilíbrio, né? Que seja mais colorido, que seja mais variado, que tenha todos os tipos de nutrientes. Quando eu procuro ter uma qualidade maior na minha alimentação, eu tenho uma variedade assim de vitaminas, de sais minerais, de todos os nutrientes para que meu organismo funcione de uma forma correta. Quando eu não penso na qualidade, o meu organismo padece, né? Então, quando eu tenho uma monotonia alimentar, o que é a monotonia alimentar? Todos os dias eu faço a mesma rotina, eu tenho os mesmos alimentos. E aí o seu organismo só vai conseguir absorver os nutrientes desses alimentos. Por exemplo, eu todos os dias, no meu café da manhã, eu como um pãozinho de sal com margarina e café. Todos os dias é dessa forma. Então, o meu organismo, ele vai estar só absorvendo esse tipo de nutriente. E aí, a minha qualidade, é ela que está prejudicando, está faltando nutrientes. Aí, a minha qualidade vai estar baixa, né? Eu vou ter uma baixa qualidade aí da minha alimentação. Com isso, eu posso interferir nas minhas taxas de triglicerídeo e colesterol. E a combinação dos alimentos. Então, a qualidade e a combinação, elas andam juntas, né? Então, por exemplo, para mim ter um almoço que ele seja, que tenha todos esses nutrientes, que ele seja variado, que ele tenha uma qualidade boa, eu tenho que ter todos os tipos de alimento. Eu tenho que ter um carboidrato, eu tenho que ter uma proteína, eu tenho que ter vitaminas e sais minerais, uma gordura boa, e aí eu consigo ter um prato completo, com todos os nutrientes. E aí o meu organismo vai conseguir captar de cada alimento aquele nutriente que é necessário. Quando eu faço uma alimentação e eu restringo um determinado alimento, por exemplo, eu vou fazer o meu almoço e eu retirei toda a minha massa. Eu só vou comer uma salada com a carne. O que acontece? A proteína da carne não vai ser usada para aquilo que ela precisa. Ela vai ter que gerar energia para manter os nossos, o funcionamento, o metabolismo do organismo funcionando. Então, cada tipo de alimento tem a sua função. Então, é importante trazer essa qualidade, a quantidade específica e a combinação entre os alimentos, para que
consigamos gerar em nós saúde. E aí, normalizar as taxas de triglicerídeo e colesterol. Então, eu vou colocar para vocês agora os 3 alimentos. 3 alimentos que eu prometi que podem aumentar, que podem fazer esse boom na corrente sanguínea, que às vezes a gente não tem essa atenção, porque acha que ele é saudável, tá? A gente tem esse mito de que esses alimentos, eles trazem para mim saúde, e na verdade não, eles vão trazer um aumento das taxas de triglicerídeo e de colesterol. Eu não quero denegrir nenhuma empresa, eu não estou aqui para falar de marcas, né? Eu não tenho a intenção de taxar nenhum tipo de marca, né? Eu não tenho intenção de denegrir ninguém, mas somente de informar, tá? Então, eu vou estar passando para vocês um slide para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, o primeiro, né, alimento que a gente acha que ele é saudável, que vai trazer para mim um benefício, mas que, na verdade, aumenta as taxas de triglicerídeo e colesterol, é o suco, tá? Então, qualquer tipo de suco, até o suco de fruta, sim, até o suco de fruta natural, polpa, tá? Ou suco de caixinha. Eu vou trazer para vocês aqui o exemplo do suco de caixinha, tá? Então, nós temos aqui um determinado suco, que ele é de laranja, dá para ver aí, né? O suco de caixinha, né? Ele tem um valor energético de 100 calorias. 200 ml, um copo é 100 calorias. E tem 24 gramas de açúcar, de carboidrato. 21 gramas é de açúcar, tá? Então, quando eu pego aqui, vou passar para vocês aqui o próximo slide, dos ingredientes, que é isso que eu preciso entender, do que é feito o alimento. Então, quando eu pego os ingredientes desse suco, está escrito suco reconstituído de laranja, fibra alimentar, goma acácia, vitamina C e aroma natural. Então, para mim, isso aqui está próximo de um natural. Só que a fruta, ela é uma forma, a frutose, né? Vamos colocar assim, a base dela, ela vira açúcar, que chama frutose, o açúcar da fruta. Então, quando eu reduzo, eu não uso a fruta in natura, eu tenho a redução da quantidade de fibras. E aí eu vou facilitar esse processo para que o açúcar da fruta esteja livre. E aí aumenta essa quantidade de açúcar. Então, o ideal é que se coma a fruta, tá? Então, quando, por exemplo, eu vou fazer um suco de laranja natural, eu preciso espremer pelo menos 3 laranjas. E se eu não acrescentar água, isso vai uma quantidade maior. E aí a gente tem uma concentração do açúcar daquela fruta. Então, vai elevar por conta que a gente tem açúcar na fruta. E aí ela vira, né? Ela é absorvida, né? Também no nosso organismo, na forma de açúcar, que é a frutose da fruta. O outro alimento, tá? Vou colocar para vocês que é tido como natural e que, na verdade, não é, né? Que a gente às vezes acha que está fazendo ajudando principalmente as nossas crianças para ter uma coisa mais saudável, e não é. Que é o cereal matinal, né? Então, o cereal matinal, ele em 30 gramas, que é 3/4 de xícaras que a gente normalmente é recomendado utilizar, né? Aquelas crianças que adicionam leite ainda tem uma proteína junto, mas as que comem puro, né? Então, em 30 gramas, nós temos 12 gramas de açúcar. Então, a gente tem uma quantidade aí elevada de açúcar. Então, praticamente tudo no suco vira açúcar e tudo no cereal vira açúcar, tá? Então, é esse o detalhe. Então, são 2 alimentos que a gente acha que vai trazer um benefício, e não é bem assim. O outro é o óleo vegetal, tá? Então, qualquer tipo de óleo vegetal, seja o de canola, o de milho, o de girassol e
o de soja. Trouxe aí para vocês um de soja. Então, ele é tido como uma gordura que combate o colesterol. E não é bem assim. Ele é rico em ácidos graxos poliinsaturados. E eles acabam por danificar, a gente fala assim, plastificar o coração. Então, assim, ele deve ser evitado. A indústria alimentícia, junto com a indústria farmacêutica, para que pudesse ter mais tempo de prateleira dos alimentos, inventaram os óleos vegetais. Mas de vegetal, ele não tem nada. Ele tem mais substâncias químicas do que todas essas vamos dizer assim, promessas que não existem. Um óleo vegetal, né, que tem uma boa qualidade, que vai ajudar a combater o triglicerídeo e o colesterol, se chama azeite, azeite extra virgem. Agora, óleo vegetal de espécie alguma.